E aí, bebês? Hoje eu vim bater um papo muito legal com vocês. Eu acho que eu nunca cheguei a tocar nesse assunto aqui no canal, né? Porque eu sempre falo de maquiagem, de vlog quando eu vou pra algum lugar. Mas eu nunca falo muito da minha vida pessoal aqui, por incrível que pareça, né? Porque eu adoro ficar falando de mim. Tava pensando muito esses dias nesse tema, fiquei pensando muito sobre esse assunto e aí eu resolvi gravar um vídeo pra poder explicar pra vocês algumas coisas sobre mim, sobre a minha sexualidade, sobre a minha vivência na igreja também, que foi muito marcante, acho que pra minha história de vida. Eu vou tentar fazer esse vídeo o mais orgânico possível, sem muita edição, sem muito corte, pra que vocês possam entender um pouco dessa parte da minha vida que eu não compartilho muito com vocês. Caso vocês não saibam, tem muita gente que sabe, tem muita gente que não sabe, se não sabe, se faz, né? Eu sou gay. Eu sou filho de pastores de uma igreja muito famosa aqui do Brasil, inclusive. Eu sempre fui da igreja. Eu, com 2 anos de idade, os meus pais entraram no ministério que eles fazem parte. E eles começaram a me levar pra igreja. Eu sempre gostei muito da igreja. Eu sempre gostei muito, eu louvava na igreja, fazia coreografia, trabalho de jovens. Eu me descobri com 15 para 16 anos. E foi uma fase, assim, muito difícil da minha vida, porque eu tava inserido em um cenário que não era muito agradável pra mim. A igreja me ensinou a ter fé em Deus, porque eu acho que é muito importante a gente ter fé em algo na nossa vida, a gente sempre acreditar, porque uma pessoa que vive sem fé é uma pessoa muito vazia. E até os meus 14, 15 anos, a igreja sempre foi um lugar muito agradável pra mim. Até o ponto que eu descobri a minha sexualidade. É aquele período que você se descobre, que você tem a sua primeira paixão da sua vida, você tem o seu primeiro amor, e aí tudo começa a acontecer de fato, em que você começa a se identificar na sua sexualidade, na sua vida, acho que em vários setores da nossa vida. E essa é uma idade que você se identifica com tudo. Você se identifica como pessoa, você começa a perceber que você está ali chegando numa fase adulta, que algumas questões precisam ser resolvidas na sua vida. E aí você começa a se identificar mais como pessoa, sua construção social, sua construção psicológica em relação a tudo isso. E eu nunca gostei de meninas, né? Eu nunca fui aquele menino que gostava de menina. Mas aí o mais engraçado de tudo isso é que eu sempre andei com muita menina. E eu nunca tinha, sabe, algum tipo de sentimento por ela. Sempre foi um sentimento de muito respeito, um sentimento de muito amor, de muito afeto. Eu até hoje tenho amizade com muita mulher, mais do que com homem. E os meus pais sempre acharam isso muito normal. Na cabeça dos pais, eles sempre acham que a gente tá pegando todo mundo, que a gente tá namorando com todo mundo. Imagina, gente, eu ficava com as minhas amigas conversando de High School Musical, Hannah Montana. Então, essa fase foi uma fase muito importante pra mim, me descobrir como pessoa. E também foi bastante difícil, porque você imagina um garoto no ano 2010, em que tinha todo aquele conservadorismo, não que não exista hoje em dia, mas hoje é muito mais fácil um garoto de 18, 17, 16 anos chegar nos pais e contar que é gay, né? A gente vive numa outra realidade, a gente vive dentro de um outro mundo, numa outra cultura, num outro momento, mas naquela época era muito difícil pra mim. E além do peso de ser difícil pra mim por conta da época, ainda tinha a questão da religião em que eu fazia parte. A igreja ela foi importante para minha construção de caráter, para minha construção pessoal, para que eu tivesse temor a Deus, para que eu tivesse fé na vida. Eu frequento a igreja até hoje, né? Eu sempre gosto de ir para poder falar com Deus, para poder ver as pessoas, tenho muitas amizades na igreja até hoje. Mas eu resolvi sair por uma série de coisas, né? Eu não acho que seria um ambiente saudável para mim, como gay, estar em um lugar de uma religião que me condena. Porque a gente não pode ser hipócrita. O evangelho ele é uma religião que ele condena a prática homossexual como ele condena qualquer outro tipo de pecado na visão deles. Mas eu nunca concordei muito de que eu cometo um pecado, o mesmo pecado que um assassino, o mesmo pecado que um estuprador, o mesmo pecado que um ladrão. Eu não pedi pra ser gay, não é opção, é a minha orientação, foi a maneira em que eu me encontrei na minha vida. Se eu pudesse, e eu sempre falo isso pra todo mundo, eu gostava de mulher. Porque seria muito mais fácil pra mim, porque eu não teria passado por metade das coisas que eu passei na minha vida e me afetaram psicologicamente. Eu não teria passado por metade das coisas que eu vivi. Eu não teria passado por metade das coisas que eu passei, das gracinhas que eu ouvi na época de escola, de gente tirando sarro de mim. E eu sempre falo pra todos os meus amigos que um cara que se assume gay, ele tem que ser muito homem. Porque você enfrenta preconceito, você vai enfrentar risada, você vai enfrentar bullying, você vai enfrentar várias coisas. E aí você alia tudo isso a você estar dentro de uma igreja. Eu vivi episódios muito traumáticos na igreja. Não vou falar pra vocês que foi um período muito fácil, assim, pra mim, dos meus 15 até os meus 23, que foi a idade que eu fiquei. Eu passei por coisas bem chatinhas. Eu lembro que ia pra igreja, e a igreja dos meus pais era uma igreja pentecostal.
E lá na igreja pentecostal sempre tem aquela parte do dom de revelação, das pessoas serem reveladas. Eu sempre ficava com muito medo de me revelarem e falarem que eu era gay, né? E de eu passar vergonha, e eu envergonhar os meus pais, porque eu sempre pensei muito nos meus pais, eu sempre pensei muito em como meus pais ficariam, em como meus pais reagiriam. E aí quando meus pais descobriram que eu era gay, que eu gostava de meninos, eu lembro que a primeira reação que eles teve foi muito difícil, né? Eu lembro que eu tive que pedir desculpa pro meu pai, eu lembro que eu tive que pedir desculpa pra minha mãe, e foi muito difícil. E eu não sabia porque eu tinha que pedir desculpa por aquilo dali, porque pra mim eu não tava fazendo nada de errado. E eu nunca entendia porque eu tinha que pedir desculpa, porque eu tava gostando de alguém. Por que eu tinha que pedir desculpa porque eu tava gostando de alguém? E eu sempre tava fazendo tudo tão certo, eu sempre fui um filho tão bom, e eu tinha que estar pedindo desculpa por aquilo dali, sabe? Então foi uma fase de desconstrução, acho que pra nossa família inteira. E o maior medo dos meus pais, eu acho que de todos os pais dessa faixa etária, meu pai ele tem quase 60 anos e a minha mãe também, era que eu contraísse alguma doença, de que eu pegasse alguma coisa, que eu levasse uma vida promíscua. A minha mãe ela tinha um amigo que tinha HIV e ele morreu nos anos 80. E o meu pai ele trabalha na área da saúde e ele sempre viu muito jovem na minha faixa etária morrendo de DST. Não apenas jovens gays, vários jovens morrendo por conta de doença venérea. Os meus pais são pessoas muito amorosas, hoje a gente consegue conversar sobre tudo, eles são pessoas que me aceitam demais, meus pais me respeitam. Eu sempre falo pra todo mundo que a maior referência de cristão eu tenho dentro da minha casa, porque o cristianismo ele é amor. Eu acredito em Jesus como uma figura de amor. Deus não vai me olhar e me falar assim, ai, você vai sofrer na vida porque você é gay. Porque a concepção que eu tenho de Deus, pessoal, é de que Deus ele é amor. Hoje eu não faço mais parte da igreja porque não é um lugar em que eu me identifico. É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, eu não posso ser hipócrita e acreditar que o evangelho vai me tratar bem, sendo que o modo de vida que eu levo pra eles é errado. A igreja não é um local ruim. Eu acho que a igreja não é um lugar ruim. A igreja ela foi muito benéfica pra mim em vários momentos da minha vida. Eu aprendi a ter temor a Deus, eu aprendi a confiar em Deus. Eu fiz amizades incríveis, eu conheci pessoas maravilhosas. Eu aprendi muito da palavra de Deus. Eu aprendi muito do amor de Deus, daquilo que Ele tem pra minha vida, daquilo que Ele tem pra nossa vida, do amor que Ele teve pela humanidade. Só que eu passei por muitos momentos da igreja que eu não me identifiquei. E por alguns pontos da religião da qual eu também não me identifiquei. Eu também não vou te condenar se você for gay e estiver indo pra igreja querendo que Deus tire isso de você. Isso não é algo que você se envergonhe. Eu acho que a vida ela é feita de escolhas e cada um escolhe pra si aquilo que é melhor no seu ponto de vista. Eu só acredito que a gente tem que ser livre, que a gente tem que viver o amor, a gente tem que amar as pessoas, porque Deus ele nos ama, independente de quem nós somos, independente da maneira de vida que vivemos. Pra Deus nós somos todos iguais. Eu não acho que eu vá pro inferno porque eu sou gay, porque em nenhum momento da minha vida eu escolhi isso pra mim. Aconteceu. Eu nunca tive um momento em que eu parei e falei, nossa, eu vou gostar de homem, eu vou gostar de mulher. E eu soube lidar muito bem com isso. Eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida, eu nunca tive vergonha de falar isso pra ninguém. Mas eu acho que isso é um processo pessoal e é uma coisa de cada um. Eu sempre falo que a gente tem que se encontrar na vida, em tudo aquilo que a gente faz. A gente tem que ser feliz, a gente tem que buscar a felicidade, a gente tem que acreditar na vida, acreditar no amor e acreditar principalmente naquilo que a gente é, sem ter medo de ser feliz. Se a tua felicidade não estiver ferindo ninguém, aquilo que você faz não estiver incomodando ninguém, então não tem nada de errado com isso. Até o nosso próximo vídeo. Beijos no coração. Amo vocês. Tchau, tchau.